Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim para a gente analisar o que vem acontecendo com o mercado da soja. Foi uma semana de pressão nos preços lá em Chicago. A gente observou quedas importantes acontecendo aí nos últimos pregões. Hoje o mercado até tentou, trabalhou do lado positivo, mas acabou encerrando aí praticamente no 0 a 0 nos primeiros vencimentos. Só para vocês terem uma ideia, o maio acabou encerrando com 0,75 negativo a 13 dólares e 66 centes por bushel. A gente, obviamente, está acompanhando esse mercado e para entender melhor os motivos, fundamentos, enfim, e o que vem por aí em relação à formação de preços, a gente está aqui com Mário Mariano. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É a nossa primeira conversa agora em 2021. Aproveito para te desejar um ótimo ano, viu, Mário? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu já começo te perguntando dessa queda hoje, né? Mas uma queda muito menos agressiva do que a gente viu acontecer nos últimos pregões. É uma sinalização de que estamos encontrando um piso aí para os preços? Qual é a tendência? Enfim, o que você traz de informação para a gente, Mário? Bem-vindo. Obrigado, Alexander. Obrigado pelo convite honroso, sendo o primeiro do ano e dividindo a bancada contigo, onde já iniciamos um movimento de queda nos preços na Bolsa de Chicago, com uma pretensão de recuperação rápida, mas quero levar para você e para o teu pessoal, os nossos amigos e clientes do campo, o melhor possível em termos de entendimento da informação que possa concluir nas suas estratégias uma boa condicionante que possa decidir um bom momento de venda e um bom momento de comercialização, não só no grão, como também nos insumos. E para isso, então, eu trago aqui alguns pontos que convergiram nos últimos dias para uma forte queda, e a verdade é que são conjuntos de informações negativas diante de um cenário que outrora fora negativo por conta do clima, que trouxe um risco para as produções de soja na América do Sul, principalmente. Então, iniciamos a semana com fortes quedas, quando o clima na Argentina e no Brasil teve bastante chuva o suficiente para dizer que, pelo menos lá na Argentina, o risco de perder de 3 a 5 milhões de toneladas, que até o mês de dezembro era provável, acabou, então, sendo diminuído. Essa chuva tira um pouco aquele prêmio que os fundos adicionaram nos preços na Bolsa de Chicago ao longo de dezembro e parte já deste mês de janeiro. A questão climática chuvosa nos últimos dias também favorece boa parte da produção brasileira e isso também diminui um pouco o risco, né, da produção que eventualmente seria perdida e no fim acaba ganhando um pouquinho, pelo menos ganha para quem estava no centro-oeste perdendo com lavouras secas e acaba ganhando o grupo do pessoal do sul também que estava precisando de chuva, Paraná, Rio Grande do Sul. Não só o efeito climático passou a ser negativo nesse princípio de semana, Alexander, como também a retração da China em novas compras e acabou ficando muito polêmica essa conversa toda, mas nós vamos discutir um pouco mais para frente, porque os chineses eles mostraram que não fizeram o seu dever de casa em relação ao acordo sino-americano lá no mês de janeiro e fevereiro de 2020 e não compraram todo o volume de grãos que deveriam comprar. Isso fez com que os fundos entendessem que era hora também de retrair a sua posição comprada em bolsa, até que tenha uma nova rodada de discussões, e provavelmente isso vai acontecer, que foi um outro fator negativo ao longo da semana, onde a posse do novo mandatário americano, John Biden, esse senhor está colocando já os seus secretariados, que já começam a fazer alguma divulgação, que é o que causou um pouco de frenesi na Bolsa de Chicago. É muito provável que as regras, né, dessa nova administração manterão uma conversa com regras duras, né, com o comércio chinês-americano. Isso o fundo ou os participantes de mercado entenderam também que haverá uma nova necessidade de comercializar, pelo menos colocar novas regras e mais duras com os chineses, para que eles voltem a comprar ou honrar o compromisso da fase 1 do acordo feito no ano passado. Mas, do lado da China, também tem sido divulgado aí
a queda da taxa da industrialização, então o esmagamento caiu abaixo de 2 milhões de toneladas semana e a taxa, o retorno desse esmagamento também caiu bastante. Então isso fez com que a redução das compras, pelo menos nos Estados Unidos, fora menor nesta semana. E para finalizar, a questão econômica nos Estados Unidos, que, como eu bem disse ao longo da semana, muita gente comentando sobre a nova administração, comentaram a respeito de volta de inflação com o aumento de crescimento e a redução do índice de desemprego, que hoje estaria em torno de 5%, e provavelmente será menor. E por que será menor? Porque vai ser aprovado aí, pelo menos o que se comenta, que o plano de ajuda à economia americana, aí próximo de 2 trilhões de dólares, deverá inundar, ou pelo menos trazer um volume grande de recursos naquele país, e que poderá, né, previsão feita, trazer a volta de crescimento àquele país. Com isso, a valorização do dólar acabou derrubando também as commodities agrícolas naquele país. Então, esses foram os pontos que eu entendi como sendo os fundamentados para uma queda excessiva, e fora excessiva mesmo, pois em 3 sessões, Alexander, 6% foi a queda do preço na soja, pelo menos na Bolsa de Chicago. Foram esses os pontos. Boa, Mário. Então, vamos detalhar, vamos destrinchar cada ponto desse para a gente entender por que esses pontos estão impactando. Clima na América do Sul. Quando você coloca a volta das chuvas, isso significa uma produção, uma perspectiva de produção cheia de novo para a América do Sul, ou pelo menos uma oferta que justifique uma demanda que já vinha sendo forte, ou que cubra uma demanda que já vinha sendo forte? Eu penso que é necessário tirar o prêmio de risco desta produção da América do Sul quando ela for exageradamente colocada numa volatilidade de alta, né, durante a última parte de dezembro na Bolsa de Chicago, porque naquele momento as chances de redução da safra argentina era grande, de 52, 51 milhões de toneladas para 45, 46. Então, houve um ímpeto muito grande de alta naquele momento, com os preços subindo rapidamente por conta do posicionamento comprado dos fundos de commodities. O Brasil já vinha também passando por uma dificuldade grande de leituras pelo tamanho da sua safra, atrasando o plantio e desenvolvimento também. Então, aquele excessivo momento de alta no final de dezembro e começo de janeiro, começou a ser retirado pelos fundos. Como é que se retira? Fundos compraram excessivamente grandes volumes, um dos recordes desde 2017, na posição comprada. Quando eles começam a vender e não são eles os mesmos compradores, obviamente a tendência de queda acabou se acentuando. Então, quando eu digo que o prêmio de risco da safra aqui na América Latina fora retirado, é porque os fundos de commodities comprados começaram a fazer vendas, né? Então, na sua ausência ou na ausência de outros compradores, pelo menos até por falta de fundamento, o mercado acaba tomando essa realização de lucro excessiva e cai assustadoramente. Mas 5 milhões de toneladas, 3 milhões de toneladas, que poderá se recuperar de acordo com esse movimento climático chuvoso nos últimos dias, é fundamentado o suficiente para diminuir os preços. Não sei te dizer nesse momento, se você for fazer essa pergunta futuramente, se ele é o piso, mas eu posso lhe afirmar que ainda a posição climática não é o suficiente para te dizer que 3 ou 4 milhões de toneladas vai derrubar os preços muito mais do que estamos vendo. Eu acho que principalmente, Alexander, nós vamos assistir uma rodada de bastante nervosismo nas negociações entre chineses e americanos para fundamentar o que serão exportados nos próximos anos. Muito bem. Você colocou também a questão da retração da China nas compras americanas. E uma das explicações estaria no esmagamento, na queda do esmagamento, ou queda da rentabilidade na hora de esmagar a soja deles. Agora, tem alguma mudança ou migração sendo notada já, Mário? Eles deixaram de comprar nos Estados Unidos, mas já estão ativamente comprando no Brasil ou ainda não? Meio que há um vazio de demanda acontecendo aí. Vou tentar responder com a seguinte informação. A somatória das vendas brasileiras com as americanas equivalem a 80% das compras chinesas, que somaram 100,3 milhões de toneladas ao longo do ano. Uma vez que essa soja atrase por qualquer razão logística,
é provável que faria com que um comprador tivesse que substituí-lo, talvez em bolsa, talvez em outro fornecedor. Isso não aconteceu, mas provavelmente aconteceu sim, porque no Brasil nós iniciamos um processo de venda muito acelerado, as entregas foram bastante rápidas ao longo do ano passado, e quando terminou o fôlego brasileiro de vendas, eles começaram a comprar muito rapidamente nos Estados Unidos, e foi um grande volume negociado, mas não o suficiente. Os 26 milhões de toneladas, e eu estou arredondando aqui o valor que os americanos embarcaram para os chineses, representa 53% a mais do que em 2019. Mas não é o suficiente para atender o acordo selado lá no mês de janeiro e fevereiro de 2020, quando era para ter sido negociado ao redor de 32 milhões de toneladas, ou 36 bilhões de dólares. Então, como o chinês não fez adequadamente a sua lição de casa e aquilo que o mercado, através das negociações na Bolsa de Chicago, entendia como sendo uma demanda quente, acontecida, realizada, e que esse estoque seria reduzido pelo menos a um fator bastante altista, ao redor de 4 anos, 5 anos, menor, ele não aconteceu. Se até o momento as informações oficiais dão conta de que o volume de 26 milhões de toneladas é menor do que os 32, então vai sobrar 6 milhões de toneladas lá. Eu não sei se isso é o suficiente para poder derrubar o mercado, mas assustou sim quem estava comprado e até diminuiu um pouco o ímpeto comprador, porque é muito provável que esse estoque deva voltar para o mercado, se é que não foi ou não irá embora daquele país. Então, esse fator chinês, que é a falta do compromisso firmado em levar o soja embora, provavelmente vai fazer com que o mercado faça uma revisão dos seus estoques de passagem. E, muito provavelmente, deverá cair essa demanda no colo de alguém. No Brasil não vai acontecer, porque nós estamos com a safra plantada atrasada, provavelmente será colhida atrasada também, então vai ter que acertar a conta com o próprio americano. E nessa situação é muito provável que o mercado volte a trazer novas especulações sobre essa nova rodada de conversas. Assim sendo, é muito provável que os chineses continuem a negociar com americanos agora numa nova administração e, quem sabe, de uma maneira menos regrada e que possa fazer com que as conversas sejam mais suaves daqui para frente. Bom, mas se a China não comprou o suficiente dos Estados Unidos, ela então tende a continuar comprando dos Estados Unidos, ou agora a soja brasileira é mais competitiva, Mário? Olha, o chinês comprou, sim, volumes significativamente grandes, Então, é divulgado semanalmente, tanto os registros como os embarques, e ao longo de todo o período das realizações de negócios, o mercado na Bolsa de Chicago precificou. Só que agora chega no final do período e vê que não saiu o volume que fora divulgado ao longo desse segundo semestre. Se sairá daqui para frente ou não, é o mercado quem vai determinar através dos relatórios oficiais do governo americano. O que podemos entender é que neste momento foi uma fagulha que estimulou a realização de lucro na Bolsa e fez essa queda acentuada no curto prazo. Daqui para frente as rodadas serão de confirmações das intenções de continuar selando ou concretizando o acordo do ano passado entre chineses e americanos. Portanto, vejo sim que o mercado continuará na mão desses dois jogadores. A China comprando, os americanos com estoques no momento para poder selar novos negócios, e o Brasil não é um player adequado. Os preços podem estar menores aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos, entretanto, não temos um mercado físico para entregar. A mercadoria ainda será colhida. Só para tu ter uma ideia, Sapezal, lá no Mato Grosso, tem apenas 6% da colheita, quando no ano passado equivalia a 30%. Onde eu quero concluir com isso? Que não vai ser o Paraná, não será o Mato Grosso do Sul ou o Goiás que vai conseguir substituir o Mato Grosso numa colheita que já está atrasada e fazer com que os chineses venham buscar aqui uma mercadoria em substituição ao americano. Então, serão esses dois parceiros que vão ter que se entender, e aí nós vamos ver o reflexo dessas conversas na Bolsa de Chicago. Muito bem. Outro fator que você colocou,
as novas regras ou possíveis regramentos aí na relação entre China e Estados Unidos. A gente acompanhou a fala da Janet Yellen essa semana e ficou muito claro o que você já expôs, esse sentimento de que os Estados Unidos está perdendo em relação a essa relação comercial com a China, nessa relação comercial com a China. O que a gente pode ver daqui para frente? Você acredita em uma nova guerra comercial começando aí, Mário? Uma boa pergunta, bem inteligente, bem colocada, num momento onde inicia-se uma nova expectativa em relação a esses dois players, né? O que eu entendo é que todos os olhos estão voltados, né, para saber como vai ser o comportamento do governo americano, o novo administrador, e com a China. E essa nova tentativa, né, de renegociar um acordo é que selará nos próximos 2 anos, até 2022, um segundo acordo que poderá fazer uma redução, veja bem, uma redução do déficit entre Estados Unidos e China, hoje em 317 bilhões de dólares. Isso quer dizer que eu entendo que esse regramento que porventura virá no curto prazo deverá ser pelo menos em favor dos Estados Unidos, porque tem comprado muito mais do que a China deles. Portanto, esse déficit necessariamente será uma carta que deverá ser jogada à mesa para o equilíbrio dessa relação. E como eu apenas sou um comerciante de grãos, eu acho que a política vai falar mais alta durante um período bastante longo para que haja definição deste acordo. O fato é que o mercado está olhando sim para a nova administração e, como você citou, essa provável futura secretária do Tesouro americano, indicando que endurecerá as regras do comércio com a China. Isso provavelmente fará com que o mercado crie bastante nervosismo em relação às próximas negociações. Isso deve acontecer só a partir do mês de fevereiro, que embora está muito perto, né? Estamos iniciando aí o mês de fevereiro. Então, vamos levar algum tempo para entender quais serão as regras deste jogo, Alexander. E ainda aguardando as regras do jogo, principalmente em função do que vem por aí no novo comando dos Estados Unidos, a questão do dólar que você bem colocou. De que forma isso afeta e de que forma isso o produtor brasileiro tem que acompanhar, Mário? Qual a importância disso? Tá. Com a nova administração americana, é provável que 1,8, 1,9 trilhão de dólares, que é o projeto que o presidente Biden colocou para aprovação no Congresso, e que, se aprovado, né, esse dinheiro volta para a economia de forma a acelerar o atraso comercial com a pandemia que a Covid-19 acabou trazendo a não só aquele país, mas como a economia global também. Isso posto, faz com que a entrada de dólares na economia americana crie uma inflação ou uma reflação. E provavelmente, para que haja um controle, os Estados Unidos venham a ser obrigados a aumentar a taxa de juros. É notório que hoje, né, os 2% ao ano aí da taxa, quase 1,5%, né, não reflete essa mudança de política, mas ela deverá acontecer quando os seus secretários, os novos secretários, estiverem empossados. Então, uma vez que haja o aumento desse dinheiro na economia americana e que haja a redução do desemprego, de forma a fazer com que o governo inicie um processo de controle econômico, aumentando a taxa de juros dos títulos governamentais, é possível que a economia cresça. E esse sinal, sem dúvida alguma, fará com que, com o aumento da taxa de juros, aumentará o volume de dinheiro também disponível naquele país. Então, é possível que comece a valorizar demais o dólar por conta desses fatores, se confirmados, e encareça as commodities daquele país. Então, para o produtor brasileiro, o que devemos entender é, se esse fator acontecer, provavelmente haverá uma desvalorização das commodities americanas, que poderá impedir um aumento significativo de preços na bolsa, diante do que nós estamos falando, sobre as importações chinesas se concretizada, uma nova rodada de vendas e por aí vai. Mas esses fatores, eles vão
ser trazidos à tona num período longo de conversas ainda, Alexander. É difícil fazer alguma avaliação nesse momento para conclusão. Nós temos que acompanhar para e passo as conversas da nova administração que ainda não foram empossados e saber qual a linha de negociação com os chineses num curto prazo. Mas a gente sabe que dólar em alta, commodities em baixa, mas daí, dependendo, obviamente, da demanda, a gente tem uma correção feita aí pelos prêmios no Brasil. Você acha que isso pode acontecer? Ou seja, a condição favorável que a gente vê nesse início de ano para a soja, ela pode se manter mesmo que essa política seja adotada, Mário? As notícias que eu tenho recebido no início deste ano, elas premiam mais o soja do segundo semestre, ali por volta de junho, julho e agosto, porque este seria o momento do retorno do chinês às compras na América do Sul. Até porque nesse momento ele já está comprado e comprando novos volumes dos Estados Unidos, e é ali por volta da entre-safra americana, os preços começam a ficar muito mais caros. Então volta-se a buscar produto brasileiro. Nesse momento, não adianta olhar para um prêmio, isso é a minha avaliação, não adianta olhar para um prêmio mais caro para embarque no mês de março, abril ou maio, porque nós não temos uma mercadoria suficientemente para poder fazer novas rodadas de venda. Até porque é fácil de entender. O indicador de vendas, né, de soja brasileira já foi muito acelerado. Para que se confirme esses novos valores de prêmios e que encontre respaldo na venda por parte do produtor, nós temos que entender qual será o tamanho da safra brasileira. É fato que as chuvas trouxeram e melhoraram mesmo muitos talhões de lavouras que estavam danificadas durante o mês de dezembro. Mas é difícil dizer o quanto isso vai reagir em termos de lavoura lá no Mato Piba, aqui no Centro-Oeste, aqui embaixo no Sul e Sudeste, de modo a fazer com que o entendimento deste rendimento possa aumentar o valor. Porque não adianta eu aumentar o prêmio de 70 para 80 centavos acima de Chicago, ou seja, aumentar 10 centavos e não conseguir comprar nada. Eu só estou alavancando o mercado para outros. Então, eu acho que é um momento de reflexão, de entender o que será o tamanho da safra. Só para ter uma ideia do quanto está difícil responder, esta semana, duas companhias bem informadas e com vocação à venda de informações no campo, um disse que seria 133 milhões e 400 mil toneladas de produção, enquanto o outro diminuiu para 132,700. Então, até as empresas que pesquisam no campo estão divergindo nas suas avaliações do tamanho de safra, Alexander. Eu, apenas voltando, né, naquele jargão, dizendo que sou apenas um comerciante, não tenho facilidade de descobrir o quanto isso vai representar em termos de reflexo na comercialização de prêmios para produto exportável do Brasil. Muito bem. Mário, só para a gente encerrar, sua perspectiva com a entrada da safra brasileira, o que pode acontecer com preço, o que pode acontecer com comercialização? Bom, a comercialização, vou dar um índice bastante interessante, que no Mato Grosso ele já está comercializado em torno de 75%, 70% a 75%, isso a nível de produtor. Talvez algum volume venha a ser negociado mais para frente, mas não antes do mês de abril, principalmente porque a safra está concentrada toda ela na colheita na segunda quinzena de fevereiro e durante todo o mês de março. Por consequência disso, os fretes para sair produto do Mato Grosso com destino à ferrovia ou da ferrovia para o sul e também para Paranaguá, é provável que trará um aumento bastante preocupante, e as tradings e muito provavelmente as indústrias não deverão entrar nesse momento pagando preços de frete muito maior, porque não vai atender o seu objetivo, ou até mesmo sustentar um preço de um transporte que pode ser reduzido a partir do mês de abril e maio em diante. Portanto, o aumento da colheita provoca uma fila de demanda por fretes que aumenta o preço do transporte rodo e ferroviário, diminuindo, portanto, qualquer ação altista no mercado físico brasileiro. Então, eu entendo que nós vamos enxergar a colheita acelerando nos próximos dias, mas não trará benefício ao produtor, mesmo que a Bolsa traga alguma alta. É momento de entregar o que foi vendido, então. Certeza, há um volume muito grande vendido antecipadamente e agora os produtores estão olhando para a colheita e para a entrega daquele produto vendido antecipadamente.
Uma segunda etapa, como eu disse anteriormente, será divulgado um novo fator de rendimento das lavouras e que possivelmente trará o benefício ao produtor para as entregas durante os meses de maio e junho, Alexandre. Legal. Mário Mariano, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, Mário. Um abraço a todos, bom estar com você nessa primeira rodada do ano. Até breve o próximo encontro. Valeu, até. Tá aí, Mário Mariano aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando aí vários aspectos que fizeram com que o preço da soja tivesse essa pressão negativa nessa semana. E mais do que isso, que tipo de impacto a gente pode ter aí com a entrada da safra brasileira para o produtor. O Mário acha pouco provável algum impacto direto, alguma vantagem em se negociar a soja nesse momento. É o momento de entrega mesmo aí do produto que já foi negociado e a partir de abril, daí sim, é uma outra realidade, um outro cenário. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como finalizaram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, o março acabou encerrando aí de forma positiva, 0,75 de alta, 13 dólares e 70 centos por bushel. O maio, 13,68, também positivo, 1,5 de alta. Agosto já caiu, 0,75, negócios a 13 dólares e 10 centos por bushel. E o setembro também queda 2 pontos mais 75 a 12 dólares e 18 centos por bushel. Portanto, um mercado misto nesta quinta-feira lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os números do milho. Milho encerrando de forma positiva, mas com ganhos relativamente pequenos. Março, 5 dólares e 24 centos por bushel, 2 pontos mais 25, a mesma queda para maio, que fechou a 5,26. Para julho, 5,22, alta de 3 pontos. E setembro, 4 dólares e 72 centos por bushel, alta de 1 ponto. Todos os vencimentos em alta. Vamos lá para o trigo. Trigo no vermelho, março 6 dólares e 60 centos por bushel, perdeu 7 pontos, maio 6,62, 5,75 de queda, julho 6,47, queda de 2 pontos mais 75 e o setembro 6 dólares e 48 centos por bushel, uma queda de 2 pontos. Números, portanto, de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.